droga é substância de risco e que seu uso pode causar danos a curto e longo prazo. Qualquer criança, adolescente com 5, 10 reais consegue ter acesso à bebida, consegue ter acesso à maconha ou outras drogas. Não deixa que as drogas acabem com a sua família, destruam o seu lar e levem o seu filho. Prezados ouvintes, convido vocês a participarem do Metrópole em Foco contra as drogas. Todas as terças e quintas-feiras, a jornalista Isilda Alves, editora do Diário Antidrogas, estará aqui conosco tratando desse assunto que muito assola as famílias brasileiras. Participe enviando suas perguntas, seus comentários para o e-mail metrópole.trianon@gmail.com, pelo WhatsApp 11 97755 7896 e pelo site metrópoleinfoco.com.br. Os trabalhos técnicos estão a cargo de Gerson Lima. Participe! Metrópole em Foco contra as drogas tem um oferecimento da Clínica Greenwood, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4148, Conjuntos FG, Jardim Paulista. Telefone 5627-6960. Olá, Pedro. Os candidatos do PSOL e do PCdoB defendem nestas eleições legalizar no Brasil droga que aumente em 5 vezes o risco para desenvolver doenças psiquiátricas. Defendem legalizar a maconha. Perigo denunciado por médico que há 47 anos trata dependentes de drogas no Canadá e no Brasil. Psiquiatra Pablo Roig, que assina com a Regional Norte Paulistana da Federação de Amor Exigente, com o jornal São Paulo de Fato e com o Diário Antidrogas, documento enviado ao Tribunal Superior Eleitoral e assinado por 180 eleitores. No documento, criminalistas também denunciam que a apologia da maconha é crime, portanto, não pode ser programa de candidato nas eleições. Com a palavra, o psiquiatra Pablo Roig, que no Brasil recupera dependentes brasileiros de outros países desde 1985, em sua clínica Greenwood, em São Paulo. Quem usa maconha tem mais propensão à depressão, 5 vezes mais propensão a quadros bipolares, a quadros de ansiedade e quadros psicóticos. Poderia descrever um caso dramático de maconha que já foi tratado na sua clínica? Olha, sim. Uma das coisas que a maconha provoca é o aumento de outras patologias psiquiátricas. E a mais complicada, justamente, é a psicose, porque a psicose é quando a gente rompe com a realidade. E se a gente romper com a realidade, rompe também com a possibilidade de ter interação social, de ter interação profissional, interação familiar, porque a gente tem uma realidade paralela. E a maconha faz isso. Durante um ano, nós recebemos, em pouco tempo, parece que às vezes os pacientes chegam por levas, né? Recebemos em pouco tempo 5 pacientes que estavam em surto psicótico devido ao uso de maconha. Desses, 4 conseguiram recuperar a vida com algumas restrições, mas uma vida quase normal, e um, até hoje, nunca mais se recuperou. Né? Ele continua conosco, vem para se organizar, mas não consegue ter uma vida mais ou menos eficiente e com propósitos e projetos de vida que ele não consegue cumprir. Então, é uma pessoa que realmente está muito deteriorada em função do uso da maconha. Outro paciente que conseguiu recuperar bastante da sua vida, parte da origem dele é inglesa, então ele estava em Londres e realmente se perdeu. Ele teve um surto psicótico, estava sozinho em Londres, o padre tinha ido com ele, tinha viajado, deixou ele sozinho em Londres e entrou numa situação de uma angústia que eu tentava tranquilizá-lo pelo telefone até que ele conseguiu voltar a São Paulo e tive que medicá-lo para tirá-lo desse momento persecutório e aterrorizante que ele teve que viver lá. O aumento do número de doenças psiquiátricas causadas pelo uso da maconha, conta o Dr. Pablo Roig, também está acontecendo no Uruguai, onde maconha tem uso liberado. Nós tivemos o exemplo aqui do Uruguai, que depois de ter liberado a maconha de forma totalmente irresponsável,
e sem ter nenhum tipo de controle sobre isso, acabaram aumentando significativamente a criminalidade, o tráfico de drogas, o uso de outras drogas, e um país que era extremamente tranquilo se transformou num país com não somente aumento do risco de andar na rua, sino que aumentou significativamente a quantidade de doenças psiquiátricas que estão ligadas ao uso da maconha. O vídeo fazendo apologia da maconha está no TikTok e também no YouTube. Proposta que coloca em risco famílias e sociedade, adverte o médico Pablo Roig, CRM 24968. Olha, a legalização da maconha não é somente uma situação de risco para a família, e sim para a sociedade como um todo. Então, a maconha é tida como uma substância natural. Grande erro pensar que, pelo fato de ser natural, não seja prejudicial, e que começa o seu uso na adolescência. E na tenra adolescência. Às vezes são verdadeiras crianças que começam a usar maconha, e com isso eles prejudicam toda a sua evolução como indivíduos, porque o cérebro não tem condição, pelo efeito do THC, que é o princípio ativo da maconha, de amadurecer. Além disso, nós temos a maconha como uma substância que aumenta significativamente a possibilidade de desenvolver quadros psiquiátricos. E o Dr. Pablo Roig faz um apelo às famílias para as eleições no domingo. E eu vi o drama das famílias, eu vi o sofrimento dessas famílias, eu vi o impacto pessoal e social que teve a droga na vida dessas pessoas. A gente não negocia com a integridade, a gente não negocia com a saúde, a gente não negocia com a legalidade, e a gente não negocia com a liberdade. São coisas inegociáveis. E essas campanhas políticas justamente estão falando de aborto, estão falando de liberação de drogas, estão falando de controle da mídia. Então, realmente, para mim, é muito preocupante pensar que tenha muita gente que esteja de acordo com esses elementos que são extremamente agressivos para o nosso funcionamento social. Não esqueçamos que estamos num continente que, nesse momento, tem vários países que cometeram esse erro, o erro de escolher propostas que são limitantes do ponto de vista social. Eu sou argentino e estou vendo claramente a deterioração de um país que tem 5 prêmios Nobel, que foi um dos países mais ricos do mundo, um pouco antes e um pouco depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que hoje em dia é um país que está caminhando diretamente para a venezualização. Então, quando formos votar, pensemos em tudo isso. Comparemos os valores da pessoa que estamos votando com o nosso representante, certo? Se tem a ver com nossos próprios valores, ou se está contrariando nossos valores. Se está contrariando nossos valores, não coloquemos essas pessoas como nossos representantes. Porque aí eles têm o poder de definir pela gente. Agora, com que valores? Então, o voto tem uma responsabilidade por trás. A gente tem que saber o que nós queremos para o futuro desse país. É um país maravilhoso, um país belíssimo, digno, enorme em todos os sentidos, um país afetivo. Eu fui recebido aqui nesse país com um afeto enorme, me sinto pertencente a esse país faz já muitos anos, apesar do meu sotaque, né? Então, é uma pena pensar que valores essenciais da sociedade estejam sendo colocados em risco em função de programas que estão sendo anunciados. Veja bem, estão dizendo o que vão fazer. Então, vamos tomar muito cuidado justamente com o que nós escolhemos para o futuro nosso, dos nossos filhos e das gerações futuras. Portanto, quando você for votar no domingo, lembre-se, os candidatos que você escolher vão decidir como ficarão nos próximos 4 anos os estados, o país e, principalmente, como será o futuro da sua família. Prezados ouvintes, convido vocês a participarem do Metrópole em Foco contra as drogas.
Todas as terças e quintas-feiras, a jornalista Isilda Alves, editora do Diário Antidrogas, estará aqui conosco tratando desse assunto que muito assola as famílias brasileiras. Participe enviando suas perguntas, seus comentários para o e-mail metrópole.trianon@gmail.com, pelo WhatsApp 11 977557896 e pelo site metrópoleinfoco.com.br. Os trabalhos técnicos estão a cargo de Gerson Lima. Participe! Metrópole em Foco contra as Drogas teve o oferecimento da Clínica Greenwood, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 4148, Conjuntos FG, Jardim Paulista. Telefone 5627-6960.